Hoje nós vamos falar um pouco sobre confissão. Você já se confessou diante de um padre? Eu vim da Igreja Católica, como muitos aqui eu creio que vieram, como a esmagadora maioria da população brasileira nasce vindo de uma Igreja Católica, e nós éramos obrigados a nos confessarmos diante de um padre, para que os nossos pecados fossem todos perdoados. E eu detestava isso, eu sentia enjoo só de pensar em ir diante de um padre para me confessar. Eu sentia vergonha, eu sentia medo, mas a gente acreditava que aquilo resolvia, que saindo dali a gente estava totalmente livre dos nossos pecados. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Mateus 10, 32, 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, como eu estava dizendo, eu detestava fazer isso. E a Bíblia inteira, ela nos remete sempre ao Senhor Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até em Apocalipse, nos dirige ao Senhor Jesus Cristo. E Ele nasceu e Ele viveu como homem aqui nesse mundo, passando por todas as dores que nós passamos. Ele muito mais, superlativamente, as dores de Cristo eram muito maiores do que as nossas. Por quê? Porque Ele não podia pecar e tinha que ser perfeito. Ele levou sim uma vida santa e perfeita. O único santo que teve na terra foi o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nunca pecou. Então, Ele veio a esse mundo, Ele se deu por nós, Ele cresceu e Ele morreu de uma forma totalmente brutal na cruz do Calvário, sem ter feito nenhum pecado, somente por ter sido bom a sua vida inteira, fazendo somente o bem. Ele foi crucificado. A população, o povo, a sociedade pediu a crucificação do Senhor Jesus Cristo, e Ele foi crucificado, e Ele morreu de uma forma brutal, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo diante de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Então, voltando ao tempo em que eu era criança e que minha mãe me obrigava a ir diante de um padre para me confessar, que eu detestava, eu estava completamente certo. Primeiramente, porque isso é um ritual que nega, sim, que nega a divindade, o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, transferindo a outra pessoa, a um padre, ou a um guru, ou a qualquer outra pessoa, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. A libertação dos nossos pecados. Não é uma reza, não é uma mandinga, não é um padre, não é um pastor, não é um guru que vai apagar os seus pecados, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Então, se você rezar 20 Aves Marias, 30 Pai Nossos e etc., como é costumeiro fazer nessa Igreja Católica, isso não vai apagar de forma alguma o seu pecado. Primeiramente, que Deus não é surdo para que você fique repetindo a mesma coisa várias vezes para que Ele possa ouvir. E segundo, que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o homem, como diz a própria Bíblia que nós acabamos de ler. Então, pense muito bem antes de você se pôr
diante de um homem que é pecador como você, para que ele interceda por você para que os seus pecados sejam perdoados. Pense muito bem nisso. Não transfira a um homem o que somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer. E para ele fazer isso, ele teve que pagar um altíssimo preço. Ele morreu na cruz do Calvário. Então não peça a outro para interceder por você diante de Deus. Peça diretamente ao próprio Deus, através do Senhor Jesus Cristo. O véu do templo antigo, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele foi rasgado de cima a baixo, mostrando o quê? Mostrando que nós temos o livre acesso a Deus, ao Santo dos Santos, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não fez isso, faça isso nesse momento. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que você e a sua casa sejam salvos. Não transfira novamente a um padre, a um santo, a qualquer outra coisa ou uma pessoa, para que interceda por você diante de Deus, crendo que isso vai acontecer. Você vê como isso é muito sério, o fato de você se pôr diante de uma pessoa para que ela interceda por você e fale para você o que você deve fazer para que os seus pecados sejam perdoados. Olha, você faz isso, você reze tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, tanto isso, tanto aquilo, para que os seus pecados sejam perdoados. Você vê como isso é muito sério, porque fazendo isso e crendo nisso, você está negando o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele fez isso para que aqueles rituais que antigamente aconteciam, de você sacrificar um animal, de você ter um sumo sacerdote para entrar diante do templo de Deus, no Santo dos Santos, para interceder por você diante de Deus, isso acabou com a morte do Senhor Jesus Cristo. E quando uma pessoa faz isso, você está voltando ao Antigo Testamento, você nega a morte de Cristo, você não vive a nova aliança, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus, que Ele fez isso justamente para que você não precisasse mais chegar diante de um homem e fazer rituais e rezas para que os seus pecados fossem perdoados. Basta você se arrepender do fundo do seu coração e você chegar diante de Deus, pedir perdão pelo seu pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza que o seu pecado vai ser perdoado. Então, isso é uma coisa muito séria e passa despercebido por muitas e muitas pessoas que eles fazem esse ritual pensando que nada acontece, mas sim, algo de muito sério está acontecendo. Ela simplesmente está negando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, negando o efeito prático que isso teve, que é sim a remissão e perdão de todos os nossos pecados diante de Deus, através do sangue de Jesus. Que essa palavra fique gravada no seu coração e na sua mente, para que você nunca se esqueça que o único santo que teve nesse mundo e terá é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por você na cruz do Calvário. Foi Ele que se entregou por você de uma forma brutal, para que você não precisasse mais fazer rituais para que seus pecados fossem perdoados e depender de um homem, pecador como você, para que seus pecados fossem perdoados diante de Deus. Ele está lá nesse momento, intercedendo por mim e intercedendo por você, diante do próprio Deus. E pode ter certeza que sim, os seus pecados vão ser perdoados, se você fizer dessa maneira. Amém?